programa Turismo na Base da Amizade está no ar e nesta edição vamos continuar um tour gastronômico. Vocês lembram do Festival Donas do Sabor, onde em 2 episódios trouxemos a história das embaixadoras do festival. O festival está bombando tanto, fez tanto sucesso que várias outras chefes se inscreveram. E hoje vocês vão conhecer algumas delas, então acompanhem comigo. Nossa primeira parada foi no bairro do Rio Vermelho para experimentar os deliciosos pães da Aurita Padaria Artesanal. Chefe Maria, muito obrigada por receber a gente aqui. Antes de falar um pouco da Aurita, eu queria que você contasse a sua história. Como é que tudo começou? Você sempre teve esse amor pela gastronomia? Então explica pra gente, né? Pra gente conhecer um pouco mais dessa sua história. Bom, eu que agradeço a vocês pela visita. A minha história com cozinha, todo mundo da minha família sempre gostou muito de cozinhar e isso fazia parte muito da minha vida, mas a minha formação é outra. Eu me formei em psicologia, fui para São Paulo para fazer um mestrado e foi lá que eu descobri um pouco a minha paixão pela cozinha profissional, porque enquanto eu estava estudando, eu fui trabalhando em um restaurante para ajudar a pagar as contas e me apaixonei, né? Daí, nesse restaurante, eu trabalhava como ajudante de cozinha, fazendo um pouquinho de tudo. Já cozinhava bastante em casa, mas foi quando eu vi que era aquele o meu lugar e que era o que eu queria fazer. Quando eu voltei para Salvador, que eu terminei meu mestrado, eu fui trabalhar em um outro restaurante, onde me pediam para fazer os pães do couvé. E aí foi que eu me apaixonei pela padaria. Aí eu larguei o restaurante, falei que não era aquilo que eu queria fazer pão. E a história foi um pouco assim. E aí surgiu a Aurita Padaria Artesanal. Explica o nome pra gente, há quanto tempo tem, né? O que as pessoas quando vierem aqui vão encontrar, o diferencial de vocês? Bom, a Aurita teve um longo caminho nessa minha caminhada do pão. Primeiro eu fazia em casa, fazia encomendas, entregava, mas eu queria um lugar onde eu pudesse vender o pão quente, saído na hora, direto para os clientes. E aí fazia pão já mais ou menos desde 2013 para vender. E em 2018, mais ou menos, a gente começou a construção da Aurita e inauguramos em julho de 2019. E esse nome foi pensado por 2 motivos. Um, porque a gente queria honrar nossas raízes latino-americanas. Então, a gente tem muitas referências dos países sul-americanos, Uruguai, Argentina, também dos latino-americanos, do México e tal. A gente queria sair daquele clichê de padaria, ter só referência francesa, italiana, portuguesa. Então, a gente queria um nome, né, latino e também a gente queria um nome que mostrasse para a pessoa a importância de aproveitar o momento. Então, a Aurita quer dizer agorinha. Então, estar presente no momento, aproveitar o agora, aproveitar a experiência. Quando a gente entra aqui, a gente vê ali que aqui tem uma chefe dona do sabor, né? O que te incentivou a participar desse festival que está bombando aqui? A gente já fez entrevistas com outras chefes, elas falaram da importância desse festival, da representatividade que ele tem aqui para essas chefes mulheres. Então, conta o porquê você se sentiu à vontade, né, de se inscrever nesse festival. Bom, a gente já tinha tido contato e já acompanhava o trabalho do Visit Salvador Bahia, né, que é o site da prefeitura, que reúne lugares de Salvador. E aí, quando a gente ficou sabendo do festival, a gente achou que, primeiro, seria interessante ter uma chefe padeira participando, né, porque quando a gente pensa em gastronomia, a gente pensa logo em comida quente, em restaurantes, e não pensa em padaria. E foi uma coisa que eu fiquei pensando muito. Apesar das pessoas falarem, você é chefe, eu falo, não, eu não sou chefe, eu sou padeira, porque eu acho que o título me cabe melhor. Mas eu achei genial o nome que eles pensaram, Donas do Sabor, porque eu me sinto uma dona do sabor, sabe? Apesar de eu ter uma equipe de colaboradores, quando eu chego aqui e quando eu penso nas combinações de pães que eu quero fazer, nos sabores que eu quero oferecer, eu sou a dona desse sabor. Então, eu achei que era uma coisa, vou me inscrever, vou vendo o que dá. E fiquei super feliz quando a gente foi selecionado. E para mostrar que a Aurita faz sucesso, a Amaranta está saindo carregada daqui, né? Amaranta, conta pra gente, né? Você é cliente, já sei que você é cliente há um bom tempo. Por quê? Realmente a qualidade faz jus. A hoje está fazendo parte do Donos do Sabor. Faz super jus. Eu e minha família moramos nessa rua há muito tempo, então foi uma alegria quando Maria e Davi vieram para cá. A gente é super fã e compramos sempre.
Enfim, é só coisa boa, como vocês podem ver. Bom, agora chegou a melhor parte. Já está com a mesa posta aqui e a chefe vai explicar pra gente o que é que tem aqui, né? Pra gente experimentar. Certo. Bom, a gente vai começar pela focaccia de cebola com queijo, que é escolhida para o Festival Donas do Sabor. Então, a gente tem um cardápio que ele varia, alguns pães são fixos, mas alguns variam. Mas por causa do festival, a focaccia vai estar aí até o final dessa campanha, até o final de dezembro. Então, pode encontrar todos os dias. Mas a focaccia a gente tem outros sabores também, sempre vai ter uma variação aqui. Esse daqui é o rústico da casa, que é o nosso carro-chefe. Então, é um pão simples, rústico, com a casquinha crocante, o miolo macio, para comer, para fazer sanduíche e tudo mais. Essa é a baguete, essa daqui é a de ervas, mas a gente tem também uma baguete tradicional, que é o nosso pão de sal clássico. A gente tem os cookies de chocolate, fazemos bolos e biscoitos também. O cookie de chocolate é o cookie clássico da casa, esse não pode faltar. Essa aqui é a chipa, que é um biscoito de polvilho com queijo. Essa é feita com queijo reino e é super gostosa, acompanha super bem um cafezinho. E esse é o nosso chá gelado, a água de Jamaica, que a gente faz também uma opção de bebida gelada super gostosa. E são algumas das opções. A gente tem um cardápio que varia, as pessoas sempre vão achar opções diferentes e super gostosas. Depois da experiência maravilhosa da Aurita, fui conhecer o famoso bar Coisa Nossa. Eline, obrigada por receber a gente, mas antes de a gente falar um pouco do bar, eu queria conhecer um pouco da sua história, da Eliene. Como é que tudo começou? Você sempre gostou de cozinhar? Como surgiu esse amor? Na verdade, eu sempre gostei de cozinhar. Só que eu comecei fazendo umas comidinhas bem diferentes. Depois, com o tempo, eu fui aprendendo, aí passei para fruto do mar e aprendi tudo. Há quanto tempo tem o Coisa Nossa? Olha, Larissa, eu acho que você nem era nascida quando eu vim para cá. Tá fazendo 4 décadas, menina. É muito tempo. 40 anos vai fazer, minha filha. E eu aqui, graças a Deus. E para você ver, 40 anos de Coisa Nossa tem dado certo, porque cada dia mais a gente vê esse bar lotado. Eu posso dizer que eu frequento, já conhecia aqui o bar e realmente é um sucesso aqui na Mouraria. Graças a Deus. Eu tenho uns pastéis aqui, menina, que é sucesso. O pastel, quando você chega, você nem olha cardápio, já vai pedindo. Eu quero um camarão, bacalhau, polvo, aratu, siri, são vários sabores e tudo muito bom, graças a Deus. E aí, aproveitando que você falou de pastel, a gente vai entrar no Donas do Sabor, né? A gente já fez entrevistas, né? Em um dos nossos episódios com as embaixadoras, as chefes embaixadoras. E agora, nessa nova fase do festival, vem outras chefes, como a chefe Eliene. E aí, o destaque do Donas do Sabor realmente é um pastel específico. Qual é esse pastel? É o pastel mariscada. Ele leva 5 tipos de marisco dentro de uma única massa. A gente tem que botar o polvo, camarão, bacalhau, aratu e siri. São 5 sabores. Pensa, ele não é. Às vezes o cliente pergunta, nossa, é uma refeição? Não, é um pastel, mas tem 5 sabores. Ô, chefe Eliene, como é que você se sente sendo uma dona do sabor? Como é que fazer parte desse festival, realmente que é um festival que está fazendo muito sucesso aqui em Salvador? Nossa, isso aí nem me fale, minha filha, porque o festival Dona do Sabor veio cheio, mas caiu. Primeiro, a gente está saindo de uma pandemia, está saindo de 2 anos praticamente parado, e aí veio. Isso aí foi perfeito para a gente... Para dar aquele ânimo, dar aquela levantada, aquela divulgada no trabalho de vocês, que já era famoso, mas com certeza, como você mesmo comentou, no período da pandemia foi difícil para todo mundo. Foi muito difícil, mas graças a Deus agora vem a Dona do Sabor, que é maravilha isso, a gente participar da Dona do Sabor, gente, é muito bom mesmo. E todas as chefes que a gente entrevista, que a gente conversa, elas falam dessa importância do festival para trazer a representatividade da mulher na cozinha, das chefes mulheres.
Vocês sempre tiveram comandando os lares, né, cozinhando. Mas, além disso, vocês também podem, vocês são chefes nos seus restaurantes, em qualquer lugar que vocês queiram estar. Essa representatividade é muito importante. Muito, muito importante. E isso envaidece tanto, me envaidece tanto em o povo elogiar. Eu só vou no salão para ouvir elogios. Pensa, isso é muito bom para um mercado tão competitivo que nós estamos, onde você não vai sair de Stella Maris, por exemplo, para comer, para tomar uma cerveja. Você vem para comer e comer meus petiscos. Muito bom. Meus queridos sergipanos, quando vier à Bahia, não esqueça de passar no Coisa Nossa. Fica na Moraria, atrás do quartel, e venha conhecer os meus petiscos. Pastel, lambreta, aratu, tudo que você precisar, o que você quiser comer tem aqui. E antes de encerrar o nosso tour gastronômico, eu vim aqui no Santo Antônio, Além do Carmo, para conhecer o rango vegan. Você vem comigo conhecer a chefe Carol um pouco dessa história. E antes de a gente falar sobre o espaço, eu queria conhecer um pouco sobre a Carol. A Carol sempre gostou de gastronomia, sempre gostou de cozinhar. Conta pra gente. Sim, sempre, né? Desde adolescente, assim, sempre fui uma pessoa muito inventiva na gastronomia, né? na culinária, né? Mas meu maior incentivo mesmo foi me tornar vegetariana. Eu me tornei vegetariana com 14 anos. E a minha família acolheu, mas assim, sentia dificuldade na adaptação e acabou que terceirizou essa responsabilidade para mim mesma. E a partir daí eu fui criando vários pratos, né, combinações, né? Desde adolescente eu já sentia essa responsabilidade de desmistificar a questão de que eu poderia ficar fraca com a alimentação, que a alimentação não tinha nutriente, não tinha sabor. Então, assim, foi uma coisa que eu mesma abracei numa fase assim de constituição da minha personalidade, né, de valores e de princípios. E aí a criatividade, né, deu alicerce para eu buscar de alguma forma ou de outra ao longo do meu caminho e trajetória a gastronomia. Mas primeiro veio uma questão ética mesmo, mais política da adolescência, né? E que são valores que, querendo ou não, eu acesso com força agora e venho nas representações dos novos jovens que chegam aqui no restaurante, né? E fico super feliz. Você consegue colocar isso dentro da gastronomia, dentro da culinária. Tem um quadro aqui que fala que cozinhar é um ato revolucionário, e realmente é. A gastronomia talvez ela sempre esteve nesse lugar de arte também, né? Eu acho que de uns 10 anos para cá, a gastronomia passou a crescer muito, porque ela foi muito, assim, alimentada nesse âmbito artístico, né? Então, assim, a gente está sempre transformando ingredientes, né? Culturas, adaptações, né? Então, o gastrônomo, ele não deixa de ser um artista, né? E aí, para a questão do veganismo, eu senti isso de uma forma mais profunda, a partir do momento que na maioria dos meus pratos já não tinha leite, já não tinha manteiga, já não tinha ovos, já não tinha carne, né? Quem vem aqui no Santo Antônio Além do Carmo conhecer o rango vegan, o que ele vai encontrar aqui no cardápio, qual o carro-chefe? Conta pra gente. Olha, a gente trabalha de tudo. A gente trabalha com uma confeitaria maravilhosa, a gente trabalha com comida baiana, a gente trabalha com comida nordestina, baião de dois, a gente trabalha com salgados, hambúrgueres, coxinhas, falafel. Então a gente tem um cardápio super variado, né? Que acaba pizza, maniçoba, feijoada. Então, assim, a gente gosta de brincar com essa questão de ser livre em adaptar pratos tradicionais para o veganismo. E aí veio Donas do Sabor. Você é uma chefe Donas do Sabor, entre essas chefes maravilhosas soteropolitanas, representando esse conceito. Isso, né? Quando eu vi a propaganda, eu falei, nossa, eu já sou dona do sabor, vou me inscrever. E aí foi legal, porque eu trouxe, na verdade, um prato simples, mas que, na verdade, fez parte da nossa história, o falafel, né? Como eu falei no início da entrevista, eu fui para a Europa com Luciana e a gente também já era vegana, vegetariana na época e também não sabia o que comer. E a gente percebeu que em qualquer pontinho, lanchonete, tinha comida árabe e no falafel não se levava carne tradicionalmente. É a mesma coisa que o acarajé, o bolinho, né? E tudo, mas ali tem o vatapá, tem o camarão, né? Que tem... Mas nesse prato, nessa iguaria árabe, já não levava. Então, assim, não tinha diferenciação. Todo mundo comia falafel
entendeu? E assim, então eu achei que era simbólico, né, para a gente trazer, para a gente poder mostrar um pouco mais dessa característica aqui também, que algumas pessoas de Salvador conhecem, mas que muita gente não conhece. E saindo do Santo Antônio Além do Carmo, a gente veio parar aqui no bairro da Pituba para conhecer o restaurante Benedita da chefe Emanuele. Então vamos conversar com ela e saber um pouco mais sobre essa história e sobre essa dona do sabor. E aqui no restaurante eu vim bater um papo com a chefe Emanuele, que vai contar um pouquinho da história. Mas antes eu queria saber sobre você, sobre a chefe Emanuele. Como é que tudo começou? Você sempre gostou de cozinhar, sempre gostou de gastronomia? Conta um pouco pra gente. Bom, eu sempre gostei de cozinhar, né? Eu morava em avenida, então não tinha play, não tinha contato com outras crianças. E minha avó cozinhava, então eu cresci ali na barra da cozinha dela. Só nunca achei que seria algum dia a profissão, né? Mas, tanto que quando eu fiz o vestibular, eu fui estudar psicologia, sou psicóloga. E no meio do caminho, acabou que, no meu primeiro casamento, eu fui morar na Espanha e aí estudei gastronomia. Então, tudo começou aí em 2002. Já tem um tempinho. E aí você se apaixonou e continuou, né? Fez cursos, inclusive em Sergipe. Conta um pouco pra gente. Sim, me apaixonei. Dentro da minha primeira especialidade, vamos dizer assim, eu sou formada em cozinha clássica, né, francesa. Lá para 2011 eu me apaixonei por carne e foi quando eu comecei a fazer todo um caminho de trabalho com carne, que culminou hoje dando cursos, né, com esse Sergipe, Aracaju. Adoro, gente, adoro. Tô doida para voltar de novo para dar curso aí, hein? E aí você falou sobre a questão das carnes, e aí você é conhecida como a rainha do cupim. Pois é, o nome dado, né, por clientes e amigos. Resultado do trabalho com o cupim, eu gosto na realidade de trabalhar com carnes que não são tão valorizadas ou tidas como carnes nobres, né? Claro que hoje a gente já tem um cenário diferente, a carne está cara, toda ela está cara. Mas o cupim é uma carne que eu acredito pelo sabor, pela potência que ele tem, pela versatilidade que ele tem. Então, peguei o nome durante a pandemia, continuou assim e aí hoje já é a rainha do cupim, já é o cupim da rainha, já foi. Agora não tem mais como voltar atrás. E aí não pode faltar aqui no restaurante o cupim, né? Faz parte um dos carros-chefes daqui do restaurante. Sim, não tem como. A gente abriu Benedita como rainha do cupim. E mesmo hoje tendo um cardápio bem variado, né? Até dentro do vegetarianismo a gente tem opções, frutos do mar. Eu não tenho mais como ficar sem cupim. Os pratos de cupim são carro-chefe, as pessoas procuram ele primeiro, né? Então não tem, a gente não consegue funcionar sem cupim de jeito nenhum. E aí surgiu Benedita. Então, de onde veio esse nome? Né? Um nome muito importante para você. Sim, quando a gente abriu o restaurante, a gente abriu ainda como rainha do cupim. E no dia da abertura, eu não gostei do nome. Eu já tive uma crise, assim, eu disse, gente, esse nome não tá bom. Mas eu não tinha um motivo objetivo para não gostar, era só uma inquietação. No mesmo período veio a doença de minha avó e veio o falecimento dela. E dentro do processo de luto ficou muito claro para mim que a Rainha do Cupim já era um desenho do Benedita, que já tinha sido projetado para ser o Benedita. E a mudança de nome foi muito bem recebida pelo público. Eu até achei que eu perderia muito ao mudar, mas não perdi não. O público abraçou, eles se sentem que aqui é uma casa de vó, que a ideia é uma comida de vó. E pegou. Benedita literalmente pegou. É aquela comida afetiva, né? Com gosto de casa, com gosto de vó. E realmente isso atrai muitas pessoas. Sim, a proposta é fazer uma cozinha regional. Claro que tem um foco na carne, na minha especialidade. Trago aí a minha história técnica também. Mas há um resgate de muitas coisas que as pessoas já comeram. Então eu tenho um baião de dois, eu tenho uma língua, né? Então são coisas que o brasileiro, principalmente o nordestino, ele conhece, a farofa de cuscuz. E toda essa identidade acaba que é o que dá esse conforto, esse carinho para as pessoas que vêm.
E aí tem o Donas do Sabor, esse festival que está bombando aqui na cidade. Já entrevistei as embaixadoras, as primeiras, e aí você se inscreveu para o festival e foi selecionada, né? E faz parte agora dessas chefes renomadas. O que isso representa para você, para a sua história, para o seu trabalho? Olha, é muito importante você hoje ter uma forma de mostrar o empreendedorismo feminino, né? Ele veio com muito mais dificuldade, talvez histórica, porque a mulher sempre esteve muito ligada a essa cozinha doméstica, essa cozinha de casa, não profissional. Então, a gente tem um grande número de mulheres guerreiras que estão empreendendo, que estão construindo, que são arrimos de família, né? O Benedita é de uma mulher que vem do nome de uma mulher que, quando a família precisou, foi também cozinhar para fora para fazer renda, né? Eu acho que isso está muito na raiz do nordestino e é uma alegria poder encontrar tantas outras irmãs dentro desse processo e de que as pessoas saibam que a gente tem muitos bons restaurantes, a gente tem muitas boas propostas, todas capitaneadas por mulheres muito corajosas em empreender. E aí chegou aqui na mesa, né, chefe? O prato, a gente estava falando de cupim, chegou o carro-chefe aqui do restaurante, que é o prato Benedita. Então explica um pouquinho sobre a preparação dele, que demora um pouco até chegar aqui à mesa, né? O que leva ao prato. Fala um pouquinho. Bom, então, o Benedita, ele tem ele traz algo que ficou muito marcado de minha avó, que é o cuscuz com leite, né? Eu tenho um cupim aí, que é nosso carro-chefe, que é um cupim assado por 10 horas. Depois ele é glaciado em um teriyaki de cachaça da rainha, que é uma cachaça exclusiva nossa. Ele vem acompanhado desse cuscuz que tem um defumado do fumeiro, tem bastante ervas, pimenta doce, que é uma coisa que eu gosto muito, coentro, o picles de biribiri, super da região, para dar aquele contraste. E como minha avó sempre fez cuscuz com leite, então a gente tem um leite de tigre fake, né? E eu tinha perguntado aqui, o que é isso aqui? É um molinho? Ela disse, não é leite. Então, esse leite de tigre é fake porque ele não é à base de peixe, mas a gente tem castanha, a gente tem pimenta de cheiro para poder dar acidez e fazer esse casamento. E eu sempre brinco com os clientes, coma tudo separado, depois você come junto e me diz o que é que achou. Até porque o cheiro tá bom, a cara está bonita e, como a chefe já falou, quem gosta de cachaça aqui tem a cachaça própria aqui do restaurante Benedita. Então vocês têm que vir conferir, comer e se deliciar. A conexão da doceira Camila Bezerra com a cozinha começou com um bom prato e o prazer de comer ainda na infância. Com o tempo, o encanto se tornou profissão e hoje Camila comanda a Mia Doceria, na Pituba. Aqui um morango coberto faz sucesso e encanta a todos que experimentam. E antes de encerrar o nosso tour gastronômico, eu não poderia deixar de experimentar aquela maravilhosa sobremesa. Então eu vim conhecer a Mia Doceira. Mia, obrigada por receber a gente. E eu queria que você falasse um pouco da sua história. Você sempre gostou de gastronomia, de fazer doces? Conta pra gente. Bom, na verdade, a minha história começou como de todo mundo. Eu sempre fui uma criança muito gulosa, gostava muito de comer. E comecei a entrar na cozinha mais para observar as minhas avós, observar quem cozinhava perto de mim. E quando eu saí da casa dos meus pais, eu me vi morando aqui em Salvador sozinha. E aí comecei a fazer aquele almoço, aquele café da manhã. E comecei a criar mais um gosto pelos doces mesmo. Começou com um brigadeiro simples de limão. Comecei a vender na faculdade e hoje, 8 anos depois, a gente tem a nossa doceria. E fico muito feliz de carregar esse nome da doceira, que são profissões de muitas mulheres no nosso país. E aí conta um pouco sobre o espaço, há quanto tempo ele existe, né? Quais os doces que vocês produzem aqui, como é que funciona para festas? Bom, o espaço existe desde fevereiro desse ano. E a proposta é que sejam doces para festa, mas que você possa acessar, né? Que você possa consumir fora do espaço de eventos. Então, se você aparecer aqui de quarta a sábado, a gente vai ter pronta entrega de docinhos, que normalmente só são consumidos em eventos. Então, você pode vir comer um morango coberto, comer um brigadeiro de ótima qualidade e não tá numa festa, né? O morango coberto é um dos carros-chefes daqui. Exatamente, principalmente porque ele é bem fresco, o pessoal fica brincando. Como é que pode ser tão gostoso? E é muito simples, gente, é só o morango tá fresco, tá maduro, tá no ponto certo e ser consumido no dia. Então nada de levar morango para casa e consumir no dia seguinte, tem que consumir na hora.
E aí, sobre o Donas do Sabor, como é que surgiu essa vontade de se inscrever, participar e você foi uma das selecionadas? Bom, eu achei o festival extremamente interessante, né? É uma forma de incentivar que mais mulheres entrem na cozinha, chefiem cozinhas. E é uma forma também de transmitir cada vez mais afeto através da comida, que é o que a gente sabe bem fazer. E você representando esse segmento da doceria, né? Isso é muito legal também, porque acaba incentivando outras mulheres que também são doceiras. Sim, exatamente. É uma profissão que abrange várias mulheres. A gente conhece várias mulheres que chefiaram famílias e chefiaram cozinhas e que foram doceiras. Então a gente representa essas mulheres com muito orgulho, leva no nome. E é uma forma também de incentivar. Então eu tenho certeza que outras mulheres vão nos ver falando aqui e tendo o nosso espaço e crescendo. E elas vão pensar que elas podem também. E realmente podem. Com certeza. E antes de a gente encerrar, faz aquele convite para quem está em Sergipe, para quando vier em Salvador, experimentar as sobremesas maravilhosas da Minha Doceira. Claro, gente, quando vierem em Salvador, de quarta a sábado, aqui na Pituba, podem vir comer um docinho maravilhoso, sem estar numa festa, num ambiente bem aconchegante. Esperamos vocês. E esta edição deliciosa do programa Turismo na Base da Amizade, conhecendo as novas chefes selecionadas do Festival Dona do Sabor, vai ficando por aqui. Mas eu volto no próximo episódio com mais novidades direto de Salvador para vocês. Até lá!